Olá, gente. Muito bom dia de novo. Essa é a sequência do segundo vídeo, não é? Que eu venho pedir a todos os brasileiros, a todos nós, brancos, negros, paulistanos, nordestinos, enfim, pobres e ricos, brasileiros, para que nós venhamos a nos unir dentro de um só propósito: prolongar a nossa vida, evitar as sequências e sequelas e até a morte de nossos irmãos e irmãs brasileiros por esse inimigo que não podemos ver a olho nu. Nós podemos detê-lo, estabilizá-lo e até vencê-lo com medidas de vigilância sanitária, com medidas de higiene, seguindo os protocolos e as recomendações da ciência, dos médicos. Porque a primeira pessoa, o primeiro lugar que nós recorremos e com pressa não é a igreja. Quando estamos com tumor, quando estamos com o diabetes, com a hipertensão elevada, quando sofremos um acidente, quando estamos de fato doentes e precisamos de remédios, de atendimento, de intervenção médica. É o médico, é dele que nós precisamos. É de uma UBS, é de um pronto atendimento, de uma AMA, é de um hospital que nós precisamos. Nós temos um inimigo chamado Covid. E esse inimigo, ele é inteligente, porque em sua metamorfose, em sua adaptação, em sua seleção de corpos, características físicas, imunidades, anticorpos de cada um, ele se adapta, ele lê, ele pega as informações, e ele vai, nesta metamorfose, ele vai multiplicando as suas mutações de defesa e vai se adaptando, tornando-se mais inteligente. Mas nós somos mais inteligentes do que ele. Ué, se nós somos mais inteligentes do que ele, então por que novamente esta onda, esta cepa, esta variação está lotando os hospitais no Brasil? Está levando pessoas a morrerem novamente. Você já ouviu falar em displicência, indolência, negligência, imprudência, vacilo, desleixo? São estas as palavras que ele mais gosta. Eu não vou usar máscara. Para que eu vou usar máscara? Me abafa. Eu não vou usar álcool gel. Para que usar álcool gel? Frescura. No passado, quando disseram que era uma gripezinha de nada. Essa gripezinha de nada, ela levou milhares e milhares e milhares e milhares de inocentes, de pessoas, de vidas humanas, pequenos e grandes, e deixou
um buraco do tamanho do Grand Canyon, um buraco gigantesco, um abismo de dor, de saudade, de luto. Será que vamos permitir perder tanta gente de novo? Será? Inimigo, união. Existe um cântico de Davi que ele vai dizer no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós nos unimos para o carnaval, nos unimos para assistir campeonato brasileiro, nos unimos para assistir o Mundial, nos unimos para assistir o Brasileirão, nos unimos para os entretenimentos, para o samba, para o pagode, para o sertanejo. Nos unimos para defender os nossos ideais políticos aos milhões nas grandes avenidas do Brasil, mesmo ainda em situação de pandemia e de alto risco. A minha pergunta é, 2023, quem vai se responsabilizar? Os senhores políticos, na ganância do dinheiro, do poder, do voto, da eleição, da cadeira de presidente, levaram multidões na Avenida Paulista, em Brasília, no Rio de Janeiro, motociata, passeata, carros alegóricos, desfiles, religião, marcha para Jesus, todos ignorando a atuação e o poder do vírus no Brasil. Aglomeração, sem máscara. Quem vai pagar esse preço? Os cemitérios do Brasil estão esperando como um faminto sentado à mesa com faca e garfo para devorar, para saciar com voracidade tantas pessoas que ali chegarão. Quantas covas a mais, em dezenas ou centenas de milhares, serão abertas? Estes cemitérios comportarão tantas pessoas o ano que vem? Pela irresponsabilidade, pela inconsequência, pelo desleixo, pela falta de educação do povo brasileiro em relação a um inimigo mortal e poderosíssimo. Eu estou falando do coronavírus e a nossa união. Somos unidos para tantas coisas, para o carnaval. Agora mesmo, a própria Rede Globo começa já fazendo introdução à campanha, não é? A vinheta das escolas de samba. É mais importante o dinheiro do que a vida humana. Os diretores de escolas de samba, os compositores, as quadras, não estão nem aí para a Covid-19. O importante é dinheiro no bolso, é prêmio da prefeitura, é o dinheiro que você paga na bilheteria do Anhembi ou da Marquesa de Sapucaí. É o dinheiro que você vai gastar em milhares ou milhões para uma fantasia, para um carro alegórico. E a sua vida, e a vida do seu pai, da sua mãe, da sua família, e a sociedade. Nós precisamos ter então o exemplo de homens que se uniram enfrentando um vírus mortal, o vírus do nazismo, o vírus de Adolf Hitler, o vírus da segregação racial, o vírus da xenofobia, da homofobia, do racismo, do preconceito, da discriminação, o vírus que pregava a supremacia ariana, caucasiana, a supremacia de raça branca. Eu quero falar para você um pouco sobre
a canção dos expedicionários. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar? Não chega a ser um hino, mas é uma canção tão forte, tão famosa, tão profunda, que tomou os corações dos brasileiros. Você sabe como surgiu a canção dos expedicionários? Sabe? Eu vou lhe contar então, porque isso nos serve de exemplo, de união, enfrentando intempéries, altura, latitude, enfrentando clima, enfrentando um inimigo, um vírus mortal, que eram os soldados alemães, que eram os soldados nazistas. Mas para vencer esse vírus, tiveram que persistir, tiveram que ir em diante, mesmo feridos, baleados, mesmo perdendo alguns, mas tiveram que avançar. A responsabilidade de vencer a morte ou centenas de mortes, a responsabilidade de evitar que hospitais se ocupem única e exclusivamente com vítimas do Covid-19 e atender também quem tem AVC, quem tem câncer, quem tem isso, quem tem aquilo, acidentados, é somente nossa. Seguindo os protocolos, obedecendo, higienizando, asepsia das mãos com álcool gel, luva, máscara no rosto, ao entrar em ambiente fechado, ao entrar no transporte público. A Bíblia está repleta de situações de isolamento. E muito me admira religiosos e líderes ainda convocarem seus leigos e membros para assistirem cultos, campanhas, missas, etc., aglomerando pessoas ali para arrecadar dinheiro, fundos, donativos, milhões com suas campanhas, e não estão nem aí com a vida humana. Mas a Bíblia diz em Vaikra, em Levítico, que é do hebraico, a lei acerca do leproso, não é? Vai dizer que o leproso deve ficar isolado 7 dias fora do arraial, isolado, para não transmitir o vírus. Tomar banho, fazer a higiene, os cuidados para eliminar o vírus, eliminar a bactéria da lepra e vir se apresentar, passar por uma análise, por exames minuciosos ali do sacerdote. E só ele vai dizer, está limpo, livre da lepra. Mas, caso contrário, o rosto tapado com pano, todo encoberto e afastado das pessoas no isolamento. Em uma outra passagem de Isaías, o próprio Deus diz ao povo, olha, fiquem em casa, não saiam, não se aglomerem, até que a praga cesse. Tem N exemplos dentro da sua Bíblia, mas que o seu pastor ignora, porque ele é um lobo, ele é um cão feroz pelo seu dinheiro, pelo seu dízimo, pela sua oferta. Bem assim como prefeituras e agremiações. Pode liberar carnaval no Anhembi, mas não pode liberar carnaval na Tiradentes, como foi o ano passado. O interesse é escuso, é baixo, é pífio, porque preferem a grana ou o dinheiro. Morreu em terra. Não importa quantos irão morrer. A inversão de valores. Mas preste atenção no que eu vou te narrar agora. Como surgiu a canção dos expedicionários? Ela surgiu assim. Sabe, eles estavam na guerra, brasileiros. Quando a gente foi, começa assim essa história, esse texto maravilhoso. Quando a gente foi para a guerra, nós somos designados a ir
para a Itália, para os Alpes italianos. Extremamente frio, mas frio de matar, por hipotermia, frio de congelar. E quando o Brasil foi para a guerra, ele foi como missão especial tomar um monte chamado Monte Castelo, onde tinha uma base, nazista. Os soviéticos começaram a dominar Adolf Hitler e ganhar das forças nazistas de leste a oeste. Os americanos aliados vieram do oeste para leste, oeste para o sul, do sul para o norte. Mas do sul para o norte travou. Porque quando começou a tomar essa Itália, aquele monte, seria impossível. Seria impossível tomar aquele monte. Porque, primeiro, que do ponto de onde eles estavam, do monte, os nazistas, os alemães lá em cima, no cume, eles viam tudo. Quem estava subindo não via absolutamente nada. Se subir, de dia você fica um alvo muito visível. Se subir de noite, não precisa de nazista para te matar. O frio te mata, porque tem que subir rastejando. Conforme a noite vai caindo, a temperatura junto, e tem que subir de noite. Ou seja, você tem que começar a subir às 6 da noite, às 18 horas, para que meia-noite você tem que ter resolvido o problema. Porque se isso não acontecer, você vai morrer congelado. Olha a luta para chegar até o Monte Castelo, para poder matar, para poder destruir o inimigo, os soldados nazistas, que os expedicionários do Brasil tiveram. As tropas brasileiras chegaram e fizeram a primeira tentativa e foram detonados. A segunda tropa, também a terceira, a quarta, também foram detonados. Na quinta tentativa, o general brasileiro falou: nós vamos subir todos juntos, todo mundo. E puxou todos os pelotões de batalhas, todos os pelotões, todos os batalhões que estavam espalhados pela Europa, para fazer a mesma coisa. Todo mundo sabia que aquilo era a coisa mais insana do mundo. Era suicídio na certa. Porque se fossem derrotados, não tinha mais exército. Mas eles foram. Os americanos tinham tentado fazer e levaram um coro lá. Os ingleses, também os franceses, já tinham apanhado um bom tempo. E era uma ideia, né? Já que vai morrer mesmo, vai junto todo mundo. E a galera começou a subir, né? Os brasileiros. Só que tinha que subir à noite. Quando chegou meia-noite, aquilo que estava tão dramático, porque há uma frase sobre esse dia e os outros dias que eles diziam assim: ó, se você ouviu o tiro, é porque a bala não pegou em você. Porque a bala vem mais rápido que o som. Tiro se sente depois. Se ouve.
Então, os caras estavam subindo, cotovelos no chão, ali na ribanceira, né, íngreme da montanha. E escutavam o grito do companheiro, depois o barulho do tiro. E era subindo e alguém ficando. Começando a ter hipotermia, começando quando deu meia-noite, eles já tinham perdido tanta gente que aquilo que ia se tornando uma missão suicida, porque se voltar, irão tomar tiros nas costas, e se continuar, irão tomar tiro no peito. Fim de conversa. Naquele momento, eles começaram a conversar. Entre eles, todo mundo vestido de verde, todo mundo com as insígnias e lutando por um negócio que na cabeça dele não fazia sentido nenhum. Boa parte deles nem sabiam o que estavam fazendo lá. Mas nessa conversa, eles falaram assim: cara, nós viemos juntos, navegamos juntos, estamos juntos, mas não sei quem você é. Um soldado dizia um para o outro subir no monte, lá na Itália, para vencer os nazistas. Um frio danado, gente morrendo. Nós viemos juntos, nós estamos juntos, mas eu não sei quem você é. Quem é você? E você é de onde? De onde você veio? E aí, ele falou assim: olha, eu sou da Bahia. Nunca fui para a Bahia. A Bahia é legal, cara. E você? Eu? Eu sou gaúcho. E você? Eu sou de São Paulo. E você? Se é de onde? De onde você é? E ali começou a surgir uma conversa que virou uma música, uma canção. Assim, ó. Você sabe de onde eu venho? E alguém responde: venho do Morro do Engenho. E alguém que era do Mato Grosso, do Pará, do Amazonas, outro falava da selva, outro do cafezal, da boa terra do coco, da choupana, onde um é pouco, dois é bom, três é demais. E outro continuava: venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, do pampa do seringal, das margens das crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. E o coro é de arrepiar, porque eles diziam assim: por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Você sabe de onde eu venho? Alguém falou. Outro falou: é de uma pátria que eu tenho, do bojo do meu violão, que de viver em meu peito foi tomando jeito de enorme coração. E alguém falou: venho do verde mais belo, do mais dourado amarelo, do azul mais cheio de luz. Você sabe de onde eu venho? E alguém falou: minha casa não tem nada tão legal assim, mas eu deixei minha noiva lá. Eu venho da minha Maria, cujo nome principia na palma da minha mão. Você sabe de onde eu venho? Eu venho do meu pé de jacarandá. Antes do sol rasgar esse horizonte, esse monte de gente doida,
que começaram a cantar de madrugada, tinham queimado uma bandeira nazista já, tomado o Monte Carlo. Entraram no navio e voltaram para casa. E naquele dia eles descobriram que uma guerra de verdade não se faz por ideologias. Não é questão de socialismo, capitalismo, nazismo, nem altruísmo. O que fez eles subirem o Monte Carlo e fincarem a bandeira da pátria brasileira lá em cima, a bandeira da paz, era uma enorme vontade de voltar para casa. Não era para conquistar novos terrenos, territórios geográficos, não. Era para voltar para casa. E quando alguém apontou uma espingarda para ele e o ameaçou desistir, o que fez ele subir foi uma pergunta só. Você sabe de onde eu venho? De onde você vem, eu quero perguntar. Estamos também unidos no mundo inteiro, com tropas, com batalhões, com exércitos do mundo inteiro, a vencer um inimigo que parece que está acima de nós, num ponto estratégico, aonde ele vislumbra todo o horizonte e tem toda a visão. Nada escapa, ninguém escapa do Covid-19. E de lá de cima ele vai acertando cada um de nós. Até quando nós vamos ficar por baixo desse vírus? Você sabe de onde eu venho? De onde você vem? Você consegue ter uma memória afetiva agora nessa guerra? Você consegue ter a percepção de que você está longe do Brasil que era há 20 anos atrás? Que você está longe do Brasil que era há 40, 50 anos atrás? Você consegue mensurar a discrepância, a distância, a quilometragem de tempo do que era o Brasil na sua infância? Você tem essa memória afetiva de como era a brincadeira de criança, de como era saudável, de como era a paz, a liberdade na rua, de como era no interior, onde você cresceu, como você viveu, quando você namorou, quando você casou, que não era tão violento como é hoje? Você consegue entender que eram mais respeitosos, educados, mais obedientes, mais disciplinados? Você consegue entender essa memória de que antes você não era tão displicente, inconsequente, irresponsável, e que você seguia as normas? E porque você seguiu as normas do seu tempo, há 20, há 30, 40, 50 anos atrás, você ainda está aqui nesse mundo e tem a sua família, tem os seus filhos, tem os seus netos. E por que agora nós não podemos nos unir como soldados contra o Covid-19? Não é contra o seu patrício, não é contra o seu irmão de pátria, não é contra o motorista de ônibus, não é contra o cobrador de ônibus, não é contra a prefeitura, não é contra a SP Trans, não é contra as empresas de ônibus, não é contra as empresas de metrô, não é contra os seguranças do metrô, não é contra os funcionários do metrô, não é contra os seguranças que estão ali nas plataformas das estações dos trens da CPTM, não é contra os maquinistas, é contra um inimigo mortal chamado Covid-19. E eu me aprofundo mais. Vamos nos unir para vencermos este inimigo, que é pior do que o Covid, que é o inimigo da ignorância, que é o inimigo da estupidez, que é o inimigo do egoísmo, da inconsequência, do desleixo, do deixa a vida me levar, a vida leva eu, vou empurrar com a barriga, que eu não estou nem aí. Não espere você, seu filho, seu pai, sua mãe, seu parente, seu avô, seu amigo, seu colega ser alvejado
pelo Covid-19. Essa é a história da canção dos expedicionários, todos unidos, de diferentes estados, cor de pele, sotaque regional, todos de diferentes cidades, bairros, subúrbios, periferias. Mas ali, naquela situação grave, naquela situação de frio, naquela situação de noite, naquela situação de vencer o inimigo, todos os soldados brasileiros sobrepujaram essas dificuldades e conseguiram derrotar o exército de Hitler. Conseguiram tomar o Monte Carlo. Que nós consigamos também tomar o nosso país, tomar e fincar a bandeira da vida, a bandeira da saúde. Tem um texto que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pense no teu passado. Pense na luta, no sofrimento que a sua mãe teve para com você, moça, moço, jovem. Pense na dor, no sacrifício que ela fez para te manter dentro da barriga dela. Quantas coisas ela deixou de fazer, de comer, para dar para você o melhor. E hoje, você dá para ela o pior. Hoje você não tem gratidão, você não respeita, você entra sem máscara, você briga, você discute, você bate o pé. Deixa eu lembrar uma coisa para você. O ônibus, o micro-ônibus, o metrô e a CPTM não é a sua casa. Não é o seu quintal. Na sua casa, no seu quintal, se você é irresponsável, é inconsequente, lamentavelmente, isso é um problema seu. Lá você paga o seu imposto, comprou o seu terreno. No ônibus, no micro-ônibus, no trem, na CPTM, também você paga. Mas não se trata de um patrimônio particular seu. Lá não é a sua casa. Lá não está só você usufruindo, consumindo o transporte público. Lá está também idosos, pessoas, seres humanos, crianças, passageiros que têm sonhos, que têm projetos, que têm responsabilidade, que quer chegar a ter netos, que quer chegar a ter filhos, que querem casar, que querem realizar os seus sonhos de um bom trabalho, de uma boa carreira, para contribuir para a cidade, para o país. Tem pessoas que estão sonhando, por isso que elas estão precavidas, por isso que elas estão cuidando do seu corpo, por isso que elas estão mantendo distância, por isso que elas estão respeitando e usando a máscara. É por isso que elas entram no ônibus com máscara. É por isso que elas fazem exatamente isso daqui. O adesivo está lá no ônibus. Não entre sem máscara. Coloque a máscara para evitar que esse mal, que essa praga, que esse vírus leve mais gente. Por uma simples estupidez, por um simples vacilo, por um simples capricho seu, por uma simples vaidade, por uma simples burrice, por uma simples falta de educação. E nós temos que nos unir, nos amar como brasileiros e brasileiras. Não temos que nos odiar. Temos que concentrar o nosso foco no inimigo, que é o Covid-19, e não no motorista, no condutor, nem no maquinista, nem no segurança, nem no cobrador. Não. Para vencer esse inimigo é preciso razão, lógica, é preciso inteligência, é preciso respeito, é preciso foco, é preciso higiene, é preciso álcool gel, é preciso máscara, é preciso respeito à vida humana. O meu muito obrigado e até a próxima. E eu vou deixar aqui nesse vídeo a musiquinha, aqui a canção dos Expedicionários, para você ter uma ideia, parar e meditar um pouco. Pessoas estão morrendo. Eu vim da saúde, eu enfrentei a pandemia, eu passei pelo Covid, eu adquiri Covid e eu estou vivo. Consegui salvar várias vidas, consegui reabilitar várias vidas, mas também perdi várias vidas. É triste, é horrível e é
doloroso. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Ouça a música.
cheio